Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Evo teologando entre amigos, e agora eu tenho um assunto polêmico para você, acerca do arrebatamento da igreja. As crianças do mundo todo irão sumir no arrebatamento da igreja? Será que esses vídeos de arrebatamento que mostra crianças no parquinho, crianças em escorregadores, crianças no balancinho, crianças no berço, todas elas irão sumir? Será que aquele texto que diz, ai das grávidas que amamentam naquele dia, será que tem alguma coisa a ver com o arrebatamento da igreja? Vamos perguntar para o presbítero Gilmar de Oliveira, para saber aí qual é a visão dele acerca desse texto de Mateus, que ai das grávidas naquele dia. Presbítero irmão Gilmar, todas as crianças da terra realmente irão sumir no arrebatamento da igreja? Não. Não? Mas como que não? Se todo mundo prega que as crianças vão sumir. Deus ele tem compromisso com quem? Com os seus servos, os seus santos. Então ele tem compromisso com os filhos inocentes dos seus santos. Olha aí, você que talvez deve estar escandalizado agora, tu nunca tinha ouvido isso, né? Mas o presbítero Gilmar está dizendo que as crianças não vão sumir. Tá, então quer dizer que as crianças que desaparecerão é só filho de crentes. Então quer dizer... Dos crentes fiéis. Dos crentes e fiéis. E as crianças inocentes. Quer dizer que se então, vizinho à minha casa tem uma família que tem uma criança de 8 meses de idade ou de 1 ano de idade, essa criança não será arrebatada? Não, porque o compromisso de Deus é com a igreja. Automaticamente, se uma criança, um filho de um cristão, ele é inocente, ele ainda está no período da inocência, ele ainda não tem o discernimento do que é pecado, provavelmente, obviamente, Deus vai arrebatar essa criança, o filho do crente, enquanto inocente. Agora, se ele é adulto, se é um filho de crente, mas ele já é uma criança mais velha, uma criança que já tem o entendimento do que é bem e o mal, e ele já pecou ou ele está em pecado, ele também não vai ser arrebatado. O arrebatamento é para os cristãos fiéis e, por consequência, os filhos inocentes dos cristãos fiéis acabam sendo santificados pelos pais. Entendeu? Resumindo, Romanos diz, o apóstolo Paulo, capítulo 7, que os filhos são santificados pelos pais. Então, para que os filhos sejam santificados, o pai tem que ser crente. Senão, o filho não é santificado. Ou seja, ele não pertence a Deus. Então, no arrebatamento da igreja, serão raptadas, estarão dentro do arrebatamento da igreja, as crianças que são filhos dos pais cristãos. Os que não são de pais cristãos ficarão no ciclo do período de tribulação, vivendo, crescendo de uma forma normal e natural. Pastor, agora eu fiquei chocado com isso. É simples. O arrebatamento da igreja fala-se de um período de juízo de Deus que cairá sobre a face da terra. Aí eu pergunto para você, quais foram os 2 grandes eventos de juízo que aconteceram sobre a face da terra? Você se lembra, presbítero irmão Gilmar? Principalmente o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí eu pergunto para você, no dilúvio, quantas crianças tinham dentro da arca? Criança nenhuma. Nenhuma. Só 8 almas, é isso? 8 almas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Não tinha nenhuma criança. Mas será que existia crianças naquela época? Acho que um pouquinho, né? Muitas crianças. Por que Deus não mandou colocar dentro da arca? Qual é o segundo evento de juízo de Deus que caiu sobre a face da terra? Sodoma e Gomorra, o mais famoso da Bíblia, depois do dilúvio. Deus mandou Ló escapar com algumas crianças de lá? Não, só ele e a sua família. Então saiu Ló e a sua família, mas você sabe que a sua esposa ficou no meio do caminho. Então observe que os 2 eventos de juízo descritos nas Escrituras, as crianças estiveram dentro do período do juízo. Em Apocalipse, o período dos 7 anos de tribulação é um período de juízo de Deus. Deus irá tirar da terra a sua igreja, que é composta por homens e mulheres salvos, dos quais os filhos são santificados. Ou seja, as crianças, os quais não pertencem a pai cristão, não é santificado, portanto,
estarão dentro do período da tribulação. Então os vídeos que ventilam e circulam por aí, com todas as crianças desaparecendo, não é verdade bíblica. E você sabe que isso, de certa forma, vai enganar muitas pessoas. Vai enganar, vai decepcionar muitas pessoas. Porque eles vão ver as crianças e vão pensar assim, mas a Bíblia não dizia que Jesus dizia, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus? Mas esse texto não tem nada a ver com salvação. Jesus está falando como simplicidade de coração. É isso? É isso, perfeito. Então, sinto decepcionar você, que de repente você sempre acreditou que as crianças seriam levadas no arrebatamento. Mas, presbítero irmão Gilmar, e aquela questão que já ouvi muito falar na minha época de conversão, que as crianças seriam raptadas do ventre das mães? Absurdo, aquilo aí está falando de um acontecimento literal, do soldado cortar a barriga da mãe e arrancar a criança de dentro, na perseguição. Não tem nada a ver com arrebatamento. Então quando diz ai das grávidas, Jesus está dizendo num contexto, no versículo anterior. Inclusive, existe um povo aí que até hoje tem esse costume. Se ele perseguir o inimigo dele, além da violência contra as mulheres, as grávidas, eles têm o costume de cortar o ventre e arrancar a criança de dentro. Atente para isso aí. Tá certo? Você gostou? Dentre esse assunto e outros mais, estarão tudo dentro do Teologando Entre Amigos, que iniciará nesse dia 20, com muitas temáticas interpretando Mateus 24 e 25, à luz da Bíblia, que inicia nesse dia 20. Você tem que se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário aí nesse canal, tá certo? Que Deus abençoe. Então dia 20 nós vamos estar começando a interpretar Mateus 24 e 25 à luz das Escrituras. Eu quero agradecer aqui a participação do presbítero Gilmar de Oliveira, que também é um estudante de escatologia, gosta muito de escatologia e tem compartilhado com o canal Teologando Entre Amigos. Que Deus abençoe você. Paz do Senhor. Um forte abraço.